gente, boa noite. A gente está iniciando hoje mais uma live do Cetros, que está intitulada Trabalho e Organização Política, Desafios para os Trabalhadores em Tempo de Pandemia. A gente vai estar aguardando aqui só um pouquinho para entrar mais pessoas e já iniciamos. Como vocês podem ver, os professores já estão aqui na live, que é o professor Giovanni e o professor Vari, e já eu apresento ele para vocês. Vocês já podem interagindo aqui com a gente, colocando comentários, para a gente já ir anotando que no final vai ter um bloco de perguntas, viu, para aumentar aqui a nossa discussão com vocês. E eu fiz só aqui uma apresentação, a gente inicia umas 7h05, tudo bem para vocês? Tudo bem, tranquilo. Aí cada um vai ter mais ou menos 20, 25 minutos, para 8 horas a gente começar o bloco de perguntas. Ótimo, bem. Deixa eu só... Para quem está entrando hoje pela primeira vez, esse é um projeto do Cetros, que ele está organizando, que está rolando toda quarta-feira, viu, gente? Próxima semana já tem um outro também, vocês podem nos acompanhar pelo Facebook, pelo Instagram, que toda semana a gente vai divulgando os temas da semana, da discussão. É pelo Facebook, né, que eles estão conseguindo acompanhar o link, que eu não consigo, acho que é pelo Facebook. Então, olha só, eu estou compartilhando essa live no meu perfil, no Facebook, né? Também na página da RET, da Rede de Estudos do Trabalho, e eu acredito que tem bastante gente, né? Agora, esse vídeo vai ficar depositado aí na página do Cetros, né? Isso, o vídeo vai ficar salvo, viu, gente? Quem está acompanhando, não se preocupa que no final a gente vai deixar salvo esse vídeo aqui, da discussão. Porque está acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? De repente, nós descobrimos que existe uma coisa chamada live, e está todo mundo fazendo live. E isso é ótimo, eu acho isso ótimo, porque você não fica mais preso só nas redes sociais, na TV Globo, na TV Record, entendeu? Aí vai lá interagir virtualmente, né? Eu acho isso excelente e espero que depois do vírus a gente prossiga fazendo essa interação virtual. E o legal é que a gente continua, né, assim, no debate, não fica só parado em casa. Não, tem uma aprendizagem, isso aí tem um elemento civilizatório. Apesar da barbárie social lá fora, né, nós podemos estar construindo, inclusive, né, espaços, relações, é o que estamos fazendo aqui, né? Isso. Então, são 7h05, a gente vai dar início aqui. Para quem está entrando agora, olá, boa noite. Estamos iniciando hoje mais uma live aqui do Cetros, gente, que está se desenrolando aí no YouTube, no Facebook. O nome hoje da nossa discussão, o título é Trabalho e Organização Política, Desafio para os Trabalhadores em Tempo de Pandemia. Vamos contar com os dois professores, o Giovanni Alves, que é sociólogo, professor doutor da Unesp e coordenador da RET, e o professor Juarez Chagas, que é assistente social e professor doutor da UFP. E eu sou a Johanna, prazer. O meu nome é Johanna Torres, né? Sou assistente social, sou mestranda de Sociologia na UFC. E é um prazer estar hoje com vocês. Sou integrante do Cetros, fui bolsista lá do professor Macário durante 2 anos lá na monitoria. E também fui bolsista do projeto de extensão, então é sempre um prazer estar aqui nesse projeto com o Cetros. Fiquei muito honrada pelo convite da Tainara e acho muito bacana a gente estar tendo esse momento de discussão, né? Que se faz um momento ímpar diante da situação que o Brasil está passando e o mundo está passando. E para quem está entrando agora, vocês podem interagir com a gente, podem mandar as perguntas de vocês, que no final a gente vai fazer um bloco de perguntas em que cada professor vai estar respondendo entre 2 a 3 perguntas. Então, é muito importante vocês já deixarem no comentário que a gente vai estar anotando, no final a gente já está colocando aqui para eles,
Vocês podem interagir com a gente, viu? E fiquem à vontade aqui no nosso vídeo. Quem vai estar iniciando é o professor Giovanni. Ele vai ter entre 20 a 25 minutos e depois o professor Juari. Então, o professor pode iniciar a sua fala. E é um prazer hoje estar com vocês. O Cetro está... só agradecimentos pela participação de vocês, viu? Bom, boa noite a todos, né? Pessoal do Cetros. Boa noite, Juari Chagas. É uma satisfação estar com você aqui nessa live, né? Mais tarde eu vou ter uma outra live, às 21 horas, aí na RET Debate. E eu agradeço o convite aí do Cetros para estar com vocês aqui, tentando contribuir para um processo de esclarecimento sobre essa conjuntura que nós vivemos. Eu diria que é uma das conjunturas, uma das conjunturas mais dramáticas que eu já presenciei. E olhe que eu imaginava que já tinha visto tudo, né? E eu fico até imaginando o que é que eu ainda vou ver no meu tempo de vida, porque eu estou vendo não apenas uma crise, né, uma crise do capitalismo global, uma crise do modo de produção capitalista, né? Em 2008 nós tivemos também um crash financeiro, nós tivemos uma recessão da economia no núcleo orgânico do sistema, nos principais países capitalistas, né? Em 2008 foi uma das crises capitalistas, uma das mais dramáticas desde 1929, né? Agora, o que nós estamos vendo hoje, em 2020, é algo muito mais dramático em termos de uma crise histórica, que nós, intelectuais, pesquisadores, né, que temos um compromisso com a produção do conhecimento científico, né, do conhecimento crítico, né, tentamos fazer ciência no Brasil, né, se coloca esse desafio de tentar identificar qual a natureza dessa crise histórica que nós vivemos. Eu vou levantar aqui uma hipótese, evidentemente, eu vou ter pouco tempo para estar desenvolvendo, mas eu espero, em breve, estar publicando um artigo no blog da Boitempo, tratando mais extensamente disso. E a hipótese que eu vou estar colocando, que talvez não seja original, mas é a hipótese de que nós vivemos uma crise histórica dramática no mundo, né, numa dimensão global. Né, eu diria mas isso não é novidade se nós pensarmos apenas enquanto crise do modo de produção capitalista, né, enquanto nós pensarmos apenas enquanto crise da economia capitalista. Isso não é novidade, porque, como eu falei, em 2008 nós tivemos uma crise dessas, e também numa dimensão global. É claro que depois é que os países, né, os países em desenvolvimento é que eles iam se integrar, iam entrar em uma crise, né? É o caso do Brasil, né? Você teve só em 2014, né, a partir da desaceleração da economia chinesa, né, você tem toda uma conjuntura que vai de 2011 até 2014, uma conjuntura que cria todas aquelas condições para que, de fato, nós vivêssemos aqui no Brasil, 2015, 2016, né, uma recessão muito profunda da economia brasileira.
uma recessão que eu diria que nós ainda estamos tentando sair do buraco, né? E que criou todas aquelas condições para o golpe, né? O governo Temer, Bolsonaro. Então, nós ainda estamos, vamos dizer, tentando sair do buraco da crise da economia capitalista, que lá nos países centrais, União Europeia, Estados Unidos, Japão, essa crise ela ocorreu em 2008, 2009, né? A União Europeia ela vai estar, as economias vão estar numa situação muito difícil no começo da década de 2010, mas a década de 2010 para a economia capitalista global foi uma década medíocre, né? As economias em geral, tanto no centro como na periferia, né, elas não conseguiram crescer de forma sustentável, né? Apresentou uma série de problemas em termos, né, de você não teve, né, o investimento, se não tem investimento, você não tem crescimento do PIB. Então, quer dizer, foi de fato uma década que as economias que cresceram, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, algumas economias europeias, a União Europeia há 2 anos estava aí com a taxa de crescimento mas não se sustentou, né? A partir de 2018 já havia uma série de indícios, indicadores, né? O ano passado estava muito claro que nós estávamos, né, à beira de uma recessão global, né? E isso já era um alerta do FMI, da OCDE. Quer dizer, nós temos hoje uma crise do capitalismo global, né, da economia, uma crise que não é novidade, né, não foi causada pelo Covid-19, né, é uma crise que já existia antes da pandemia e vai continuar depois da pandemia e que nós não sabemos, né, a proporção que ela vai ter, né? Muito provavelmente, né, as economias vão demorar muito, né, umas mais, outras menos, a sair né, desse buraco, né, que foi ocasionado, né, por um fator, né, e aí entra a outra dimensão da crise histórica, que eu quero estar salientando, que é o fator ecológico, né? Nós estamos vivendo um momento onde se está convergindo, né, uma crise da economia capitalista, uma crise do capitalismo global, né, entendido no sentido de uma economia que há muito tempo não consegue crescer, o PIB são economias que há muito tempo não têm investimento, né, são economias que estão com traço financeirizado, então, com muitas dificuldades de, né, se não cresce, você não tem emprego, você não tem renda, né, e, ao mesmo tempo, amplia a precariedade salarial, né, e que se tenta, de todas as formas, tentar levantar essas economias através dessas estratégias neoliberais, onde a precarização do trabalho é parte desse processo, né? Tentar aumentar a taxa de exploração para tentar criar condições para uma nova retomada do investimento na produção e para fazer o PIB crescer. Mas o fato é que isso, né, hoje, se antes estava complicado, imagina agora que... Né? Então, você tem uma crise da economia global e você tem uma crise que eu diria que é uma crise ecológica, que é parte daquilo que há décadas nós já estamos acompanhando, né, como sendo uma crise estrutural do capital. E aí, quando se fala em capital, nós temos que entender que capital, nesse sentido, diz respeito a um modo de controle do metabolismo social, do metabolismo entre o homem e a natureza. É uma crise muito mais profunda nas raízes da civilização.
que eu diria que ela não diz respeito apenas a um modo de produção, e essa é a tese que eu defendo, certo? A crise estrutural do capital, e aí eu de um certo modo, parto de um conceito muito caro de Estevan Mesaros, né, que ele pensa o capital como sendo um modo de controle do metabolismo social. Não é meramente da economia, não é meramente de um modo de produção, de organização da produção de valor, né, do capital entendido como sendo o sujeito automático da produção de valor, né? Então, a natureza da crise do capitalismo, da economia capitalista, que eu não vou tratar aqui, né? Talvez numa outra oportunidade se possa fazer, porque há muito tempo nós que fazemos pesquisa e estudamos, nós temos acompanhado, né, e temos identificado elementos que mostram que era uma questão de tempo, né, nós estamos, mais uma vez, presenciando, né, isso em pouco mais de 10 anos, né, uma recessão global. Isso é algo muito sério, gente. É um sistema que não consegue mais, né, não consegue mais se levantar, se sustentar e cai. E com impactos sociais, né, na produção, no trabalho, na vida social, enfim. Mas eu quero tratar aqui da crise estrutural do capital. Da leitura que eu faço, que tem a ver com uma crise ecológica, certo? Quer dizer, a crise ecológica ela é uma dimensão importante da crise estrutural do capital, porque ela diz respeito a esse intercâmbio entre o homem e a natureza. Só que, veja bem, se nós estivéssemos conversando aqui há alguns meses, antes dessa pandemia do novo coronavírus, e eu falasse em crises ecológicas, o que é que vocês iriam pensar? Vocês iriam pensar no desmatamento da Amazônia, vocês iriam pensar na devastação do ecossistema, né? Mares, rios, florestas, né? Da emissão de gases de efeito estufa, né? O aquecimento global, né? As mudanças climáticas. Lembram aí de todo aquele movimento, denúncia que havia, né? Greta Thunberg, né? Então, quando se falava em crise ecológica, nós lembrávamos disso. Mas nós, analistas, eu diria que inclusive os marxistas, né, eu penso que a nossa concepção de crise ecológica é uma concepção restrita, é uma concepção que diz respeito a um aspecto da crise ecológica. Que aspecto é esse? A dimensão da ecologia natural, né? Então, nós deixamos de lado dois outros aspectos que é importante que nós acompanhemos, porque esses outros aspectos eles vão estar provocando acidentes no desenvolvimento do sistema, da economia capitalista, certo? Porque a crise estrutural do capital ela tem um modo de operar muito específico, certo? Por exemplo, veja bem a questão do aquecimento global, da mudança climática. A mudança climática, como é que ela opera? Ela opera de forma lenta, silenciosa, cumulativa e disruptiva. Às vezes a gente não percebe que está mudando o clima da Terra, mas às vezes nós começamos a perceber. Mas os governos, eles vão até deixando de lado, né? Então, é outra forma de se manifestar a crise ecológica, como dimensão da crise estrutural do capital, a crise ecológica na dimensão da ecologia natural, né? Porque a crise estrutural do capital, e Mesaros elaborou essa reflexão há bastante tempo, há mais de 40 anos, certo? Há mais de 40 anos, João Mesaros pensou esse conceito, e diz respeito a uma longa temporalidade histórica. Então, a crise ecológica, ela tem essa dimensão da ecologia natural, que ela continua, né? Nós não podemos esquecer que as mudanças climáticas estão paralisadas observando a pandemia do novo coronavírus. Não.
os processos eles continuam operando, talvez numa menor velocidade, por conta dessa paralisia do comércio global, da produção, mas está em andamento. E eu queria salientar, e o meu tempo já está aqui, eu já estou olhando para o relógio, o tempo é assassino, não vou conseguir desenvolver, mas eu queria colocar que a crise ecológica ela é também uma crise humana, da ecologia humana, da ecologia socio-humana, certo? E isso diz respeito à questão das pessoas, né, das relações sociais, da cultura, da sociabilidade. Nós temos uma crise de sociabilidade há muito tempo, e eu diria que tem uma dimensão pandêmica. Veja o caso do Brasil. Essa imbecilização das massas no Brasil, que elegeu Jair Bolsonaro, vocês acham que foi o quê? Vamos utilizar a figura. Foi uma pandemia de imbecilidade cognitiva, de uma crise de sociabilidade que vai desmontando os sujeitos, as subjetividades, a manipulação vai... Então, essa ecologia humana, ela também está transtornada, porque o homem é parte da natureza, né? E tem uma outra dimensão que é a ecologia viral. Olha só que coisa interessante. A ecologia viral que diz respeito ao movimento, à história desses vírus. E que, por conta disso tudo, eu fiz uma pesquisa e verifiquei que nenhum intelectual intelectual marxista, inclusive aqueles que são ecossocialistas, eles denunciaram os riscos de uma pandemia global, embora os infectologistas, os epidemiologistas, há um certo tempo já vinham denunciando que a humanidade corria o risco de uma nova pandemia, de um novo coronavírus. Né? Isso, pelo menos nos últimos 10 anos, nós já tínhamos conhecimento disso. Mas os ecossocialistas, aqueles marxistas que estavam numa perspectiva, inclusive, que é interessante, uma perspectiva de tentar pensar, né, Marx e a ecologia, que tem um livro muito interessante do John Bellamy Foster, que trata disso, certo? Mas o Bellamy Foster, ele dedica muito pouco ou quase nada a essa dimensão da ecologia viral. Certo? Não apenas ele. Alain Bir, em 1991, num livro publicado aqui no Brasil pela Boitempo, em fins da década dos 90, né, ele tem um capítulo dedicado lá à crise ecológica. Em nenhum momento se fala na ecologia viral. E essa dimensão da ecologia humana, ecologia social, ele fala em outro capítulo, quando ele discute a crise de sociabilidade. Então, vejam bem, você tem uma lacuna. Né? Agora que o Bellamy Foster, alguns marxistas da Monthly Review estão começando a elaborar para pensar essa dimensão da ecologia que nós desprezávamos e que diz respeito a esse complexo de relação entre o homem e a natureza. Afinal de contas, os vírus é produto do quê? Da civilização do capital. Agora, que não se reduz à economia, ao modo de produção capitalista, no sentido da produção de valor, embora você tenha uma derivação, um impacto disso no metabolismo social do capital. Então, é isso. Eu concluiria por aqui, eu estou apenas elaborando elementos, né, para pensar essa dupla crise histórica, que é a crise do modo de produção capitalista e é a crise estrutural do capital na sua dimensão de uma crise ecológica, com essa tripla interface, né, humana, natural e virótica, certo? Que são reflexões que eu já desenvolvi, inclusive, nesse livro aqui, que tem um capítulo que eu discuto a crise estrutural do capital, e eu já colocava como um elemento que iriam colocar uma série de acidentes até para o desenvolvimento dessa economia
que está muito fragilizada. O capitalismo está muito frágil, gente. É um capitalismo senil. Eu concluo por aqui, peço desculpas se eu me alonguei, mas é a natureza do debate. E aí, agora, eu deixo para o Juari tratar da parte mais difícil, que é a questão da organização política em tempos de coronavírus. Obrigado. Obrigada, professor, pela sua fala, pelas colocações, e eu concordo sobre as pontuações que o senhor fez sobre o capitalismo frágil que a gente está passando no momento. E o CETES agradece, viu? Para quem está participando, a gente está na nossa segunda live do projeto CETES Emancipação, que está tendo toda quarta-feira, viu? E hoje a gente está tendo a honra de ter o professor Giovanni e o professor Juari. Ele já fez agora o seu momento de fala e a gente vai passar para o professor Juari. Quem quiser interagir com a gente, pode falar nos comentários, que no finalzinho a gente vai estar tendo um momento de bloco de perguntas, viu? Então, aproveitem para a gente estar tendo uma bela discussão no final, e agora o professor Juari vai ter também o seu momento de fala. Vocês me escutam bem? Ok? Só para conferir se eu estou sendo ouvido. Oi, vocês me escutam bem? Sim, a gente está discutindo bem. Só para conferir se estou sendo ouvido. Sim, está dando certo. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos e todas. Eu queria agradecer, antes de tudo, o convite do Laboratório CETES para estar participando dessa discussão hoje, junto com o Giovanni, que já fez aí uma excelente explanação, uma satisfação para mim estar dividindo esse espaço com o Giovanni hoje. E, como ele bem disse, acabei ficando com a parte mais complexa, que é o debate sobre a organização política da classe trabalhadora e tentar articular isso um pouco com esses tempos de pandemia que nós vivemos hoje, né? Para tratar sobre a organização política da classe trabalhadora, que é um tema complexo, e exatamente por ser um tema complexo, ele é sempre necessariamente multicausal. São muitos aspectos da realidade que determinam como vai se dar o nível de organização da classe trabalhadora em um determinado período. E, evidentemente, o tempo que eu disponho é impossível a gente abordar isso em todos os aspectos com profundidade. E, para isso, é importante a gente estabelecer alguns aspectos que eu considero fundamentais, ou seja, sem os quais a gente não tem condição de discutir a organização política da classe trabalhadora, e a intervenção do Giovanni me ajudou muito nesse sentido, já que ele fez uma opção por trabalhar o tema da crise. Eu acho que para discutir a organização política da classe trabalhadora, é preciso, nós não podemos deixar de discutir 3 temas que são fundamentais. Primeiro, as transformações societárias, digamos, os aspectos macroestruturais da realidade, que imprimem na realidade determinações, e se imprime na realidade determinações, também imprime na organização da classe trabalhadora determinações bastante decisivas, e sem dúvida nenhuma a crise, ou a crise estrutural do capital, para utilizar o conceito de Mesaros que foi trazido aqui pelo Giovanni, é fundamental para a gente entender isso. Então, acho que esse é um tema, as transformações societárias, os aspectos macroestruturais da realidade, que tem determinação sobre a organização política. Em segundo lugar, e não menos importante, os aspectos da formação social histórica específica de uma determinada nacionalidade, porque se a gente vai tratar, por exemplo, os níveis de organização organização política da classe trabalhadora na Europa, os níveis de organização política da classe trabalhadora na América Latina, no Brasil, existem determinações que são mais gerais, mas existem também determinações específicas que arrancam, em larga medida,
desses aspectos da formação sociohistórica. E, em terceiro lugar, e esse tema é, digamos, o tema mais complexo, porque esse aspecto em si, ele também é multicausal, que é o tema da relação de forças. Ou seja, como que se processa a relação de forças na luta de classes em um determinado período? Qual classe está na ofensiva? Qual classe está na defensiva? Quais são os instrumentos que foram historicamente construídos? Como que a classe trabalhadora respondeu às determinações históricas das transformações, da formação social em um determinado período histórico? Como que a geração da classe trabalhadora conseguiu dar respostas ao nível de exploração da sociedade capitalista e como outra geração da classe trabalhadora deu respostas completamente diferentes. Então, o tema da relação de forças, ele é o tema mais complexo, por ser ainda mais multicausal e também porque ele é trabalhado numa perspectiva de dinâmica, não que os outros não sejam, mas por uma perspectiva de dinâmica que se processa também a curto prazo. As transformações macroestruturais e os aspectos da formação sociohistórica, eles são fundamentais, mas como o professor Giovanni muito bem disse, eles são aspectos de grande fôlego, que estabelecem determinações na realidade num lapso temporal muito maior. Basta dizer, por exemplo, para a gente tratar do tema da crise, que se a gente for utilizar o conceito de Mesaros, desde 1970, meados de 1970, essa crise estrutural ela já vem imprimindo na realidade uma série de determinações, e isso não foge ao tema da organização política da classe trabalhadora. E o tema da relação de forças, não, o tema da relação de forças, ele só tem determinações do momento conjuntural, de como que está o ânimo da classe trabalhadora, como que se dá o movimento na luta de classe, quem está na frente, quem está na ofensiva, quem está na defensiva, em um determinado país, em um determinado momento, e é exatamente nesse tema que eu vou procurar aí finalizar para discutir os desafios da classe trabalhadora nesses tempos de pandemia do coronavírus. Para aproveitar um pouco do que o professor Giovanni falou, evidentemente, no marco das transformações societárias, a crise estrutural ela tem uma determinação bastante decisiva nos níveis de organização da classe trabalhadora a nível mundial. Basta dizer, por exemplo, que todos nós estudamos as transformações que ocorrem no mundo do trabalho a partir da década de 70, em especial com o advento da reestruturação produtiva, do toyotismo, como isso teve impacto no nível de organização da classe trabalhadora, em processos de fragmentação, como isso influenciou na desorganização, no desmantelamento, não só das organizações políticas, mas até das organizações corporativas da classe trabalhadora, como os sindicatos, por exemplo, na medida em que, com a reestruturação produtiva, houve um processo de fragmentação muito grande, os trabalhadores não mais se concentravam em uma determinada localização geográfica específica, na planta da fábrica. Então, esse processo de fragmentação, de flexibilização, da perda de direitos e combinado também, evidentemente, com o neoliberalismo, que surge mais ou menos no mesmo período, isso também vai imprimindo determinações do ponto de vista subjetivo da classe trabalhadora, que faz com que os níveis de organização desde esse período para cá, ele tem sido, de fato, muito fragilizado. Então, as transformações societárias, elas têm um impacto significativo desde essa época, e esse impacto é global. Tá? Esse impacto da crise, e eu falo da crise porque a reestruturação produtiva, ela é consequência da crise, ela é, na verdade, uma resposta da ordem do capital para tentar se reestruturar e impedir a queda de lucratividade que já se processava, inclusive, antes de estourar a crise do capital, mas quando surge a crise estrutural, o capitalismo passa, de fato, a se enfrentar com seus limites últimos, e ao se enfrentar com seus limites últimos, a impossibilidade de expansão geográfica, como ocorre no início do século XX, faz com que
fosse necessário um processo de reorganização, de reordenamento no mundo do trabalho, e aí a reestruturação produtiva e o neoliberalismo surgem como uma resposta para que o capital retome os seus patamares de valorização. Então, na verdade, reestruturação produtiva, neoliberalismo, que tem impacto decisivo no mundo do trabalho, são aspectos da transformação societária que arrancam da crise estrutural. Resposta da classe dominante, resposta da burguesia para tentar retomar os seus patamares de lucratividade. Isso, nas nações periféricas, tem ainda é possível que a gente destacar um elemento ainda mais dramático, porque nas nações periféricas, e aí eu vou utilizar aqui como unidade de análise o Brasil, os aspectos da formação socio-histórica dependente, que se desenvolveu em base à exploração, ou seja, a extração de recursos dessas nações periféricas para atender às necessidades do capitalismo na Europa, o fato de ter se desenvolvido por esse processo de exploração na colonização, um capitalismo tardio, dependente, isso faz com que isso cria implicações para os níveis de organização da classe trabalhadora por uma questão muito simples. Evidentemente que o tema ele se articula com N outras questões e a gente pode abordar isso sobre os mais variados aspectos, mas eu queria só destacar aqui um deles, para que a gente possa ter a noção de como essa formação socio-histórica nas nações periféricas tem impacto decisivo no nível de organização da classe trabalhadora. Essas nações periféricas de capitalismo dependente, como é o caso do Brasil, isso faz com que a classe dominante, ou seja, a burguesia desses países, para que ela possa se manter como dominante, ela estabeleça um pacto, uma sociedade com a burguesia financeira internacional, numa relação de dependência. Ou seja, ela é ao mesmo tempo sócia da burguesia internacional, mas é ao mesmo tempo dependente. Isso significa, do ponto de vista econômico, que a repartição da riqueza produzida, que é produzida pelo trabalho, que é apropriada pela classe dominante, nesses países periféricos, ele se dá de uma maneira em que a classe dominante desses países, que é absolutamente subordinada e dependente, precisa ser essa lucratividade, essa riqueza precisa ser repartida com seus sócios internacionais. Portanto, esse, inclusive, é um tema que eu desenvolvi há alguns anos atrás, em alguns materiais e na minha própria tese de doutorado. Isso desenvolveu nessas nações periféricas, aí eu estou falando especificamente do Brasil, algo que eu chamo de uma dependência permanente e de tendências antirreformistas. E por que tendências antirreformistas e o que isso tem a ver com o nível de organização da classe trabalhadora? Na medida em que a riqueza produzida pela classe trabalhadora, ela precisa ser repartida entre a burguesia nacional sócia e, ao mesmo tempo, subordinada da burguesia financeira internacional. Na medida que é necessária essa repartição para que se desenvolva o capitalismo tardio, o capitalismo independente, os níveis de extração do valor e, portanto, os níveis de exploração da classe trabalhadora nessas nações periféricas, ela necessariamente precisa ser muito maior para atender os interesses dessas duas frações da classe dominante. E, portanto, isso imprime na realidade desses países, que é o que eu chamo de tendências antirreformistas, uma tendência em que, para se conseguir arrancar da classe dominante, arrancar do próprio Estado concessões, políticas sociais, serviços públicos universais, é necessário uma luta que precisa se dar num patamar que é muito superior a, por exemplo, o que se daria num país central do capitalismo. Né? Isso, evidentemente, não é novo, e o desenvolvimento dessa teoria já foi feito por outros
por outros pensadores marxistas, em especial por Leon Trotsky, que entende que a conquista das reivindicações democráticas e mesmo das reivindicações reformistas nessas nações periféricas, ela está necessariamente articulada com a necessidade de organização política para estabelecer um poder para os trabalhadores, um governo dos trabalhadores, e sem isso não é possível sequer essas reformas. É o que determina, por exemplo, que os níveis de organização política da classe trabalhadora nesses países, para conquistar coisas mínimas, precisa ser, portanto, num patamar muito maior. Para realizar grandes reformas, é necessário que esse nível de organização política da classe trabalhadora estabeleça níveis de ações revolucionárias. Então, é um pouco isso que essa dimensão da formação sociohistórica desses países periféricos determina para a organização da classe trabalhadora. Para conseguir arrancar qualquer coisa, o nível de mobilização é um nível de mobilização que precisa ser muito maior. E por fim, a questão do tema da relação de forças. E como eu disse, esse é o tema mais complexo. Porque o tema da relação de forças é o que sofre mais variações na realidade. Basta dizer, por exemplo, que os efeitos da reestruturação produtiva e do neoliberalismo no Brasil, eles foram retardados. Enquanto isso ocorria na Europa, a partir da década de 70, no Brasil, por exemplo, já que no final da década de 70 estouraram grandes mobilizações operárias que se articularam com a mobilização política para derrubar a ditadura civil-militar no Brasil, esse processo de ascenso da luta de classe no Brasil, ele conseguiu retardar a aplicação integral dos planos neoliberais e dos efeitos da reestruturação produtiva e da crise para a década de 80. Então, vocês vejam a relação de forças. A relação de forças específica que se estabeleceu num período no Brasil, no final da década de 70 e início da década de 80, conseguiu retardar o processo de fragmentação, perda de direitos que se estabeleceu no mundo de 80. Né? O fato é que forças que existia na década de 80, com o surgimento das grandes greves operárias no ABC, com a luta pelas diretas já, que conquistou, com todas as suas limitações, mas que conquistou a Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã. O fato é que a relação de forças que existia na década de 80, a partir da década de 90, ela passa a sofrer um processo de inversão, que aí é quando, de fato, se estabelece o desembarque do neoliberalismo no Brasil e, evidentemente, todos os efeitos da fragmentação, da desorganização, da perda do horizonte classista, que a gente vê desde os anos 90, e que isso vem se desenvolvendo e vem se aprofundando nos últimos 30 anos. Acho também que a gente não pode deixar de destacar o papel cumprido pelos governos de conciliação de classes liderados pelo PT, que na década de 80 se constituiu como uma organização política que foi muito importante para galvanizar, centralizar, organizar a classe trabalhadora que estava naquele momento em processo de ascenso, mas que já durante a década de 90 e isso ainda de maneira mais dramática a partir do governo Lula, que se inicia em 2003, o que a gente viu, na verdade, foi uma contribuição muito negativa desses governos para o nível de organização da classe trabalhadora, considerando que o seu projeto de conciliação de classes, que visava articular uma organização que tinha origem na classe trabalhadora, no caso o PT, com a classe dominante no Brasil,
isso fez com que se abandonasse uma perspectiva de organização, formação política e de centralidade da luta dos trabalhadores como um instrumento da transformação e como um instrumento, inclusive, de conquistas de questões simples, como reformas. Tanto é verdade que durante os governos do PT, o que a gente viu é que não existiram reformas de fato. Não existiram reformas de fato. O que existiu, na verdade, foram algumas políticas compensatórias, a consagração legal de algumas políticas sociais absolutamente fragmentárias, mas que isso não se concretizou nem em reformas sociais consistentes, direitos sociais, serviços públicos universais, e nem tampouco essas experiências governamentais elas agiram no sentido de fomentar um melhor nível de organização da classe trabalhadora, que já vinha na década de 90 com impactos regressivos das transformações macrosocietárias, e isso se aprofundou de maneira muito dramática com os governos do PT. O fato é que, pós-golpe parlamentar, que remove o governo do PT, e a chegada de Temer e Bolsonaro, isso se aprofunda ainda mais, porque, na verdade, a remoção da experiência governamental de conciliação de classes do PT teve como marco a intenção da classe dominante de colocar um governo genuinamente seu para aplicar o conjunto das reformas e todas as medidas econômicas e sociais que eram necessárias para a classe dominante conseguir essa repartição da riqueza entre a burguesia nacional e a burguesia financeira internacional, como sócios que são, e, ao mesmo tempo, imprimir uma dinâmica de regressão social, com o desmonte de todos os direitos que foram conquistados pela luta, que o PT, pelas suas próprias contradições, não tinha condição de implementar na velocidade e na profundidade que era exigido para aquele momento de crise. Então, tanto Temer, como governo golpista, como Jair Bolsonaro, como governo eleito, mas da forma como foi eleito, e tendo a burguesia brasileira apenas escolhido Jair Bolsonaro porque era a opção mais viável para que se implementasse esses planos, que a gente viu a regressão dos níveis de organização da trabalhadora na medida que houve um aprofundamento das derrotas. Analisar o que isso tem a ver com o tema da pandemia e do coronavírus. Bom, em primeiro lugar, eu quero reivindicar isso que o professor Giovanni disse, de que essa pandemia, na verdade, ela é reflexo, ela é resultante de um processo que ele é próprio dessa sociedade. A existência desse vírus não é algo que surge simplesmente do nada. Isso tem a ver com as próprias transformações da natureza que foram desenvolvidas no marco de um capitalismo que precisa cada vez mais se autovalorizar. Então, essa é a primeira coisa. Só que isso coloca para as trabalhadoras desafios muito grandes, mas coloca também possibilidades. Eu acho que qual é o grande desafio? O desafio principal é o fato de, com essa pandemia, a crise do capitalismo ela tende a se aprofundar. Todos os prognósticos que estão sendo feitos pelos analistas econômicos, a própria classe dominante diz que o mundo tem recessão no período de curto a médio prazo. E essa recessão ela tem efeitos muito mais práticos nos países de economia periférica. Evidentemente, num aprofundamento recessivo da economia capitalista, a classe trabalhadora ela vai sofrer na medida em que a classe dominante ela vai também aproveitar para retirar mais direitos, mais explorar. Então, esse impacto vai ser bastante decisivo. Né? A classe trabalhadora vai sofrer muitos ataques em meio a essa pandemia,
e numa situação em que, desgraçadamente, nós não podemos nos organizar coletivamente de maneira a enfrentar esses ataques que podem vir, inclusive durante esse ínterim, né, esse tempo em que vai se dar esse tipo do coronavírus. Ou seja, a classe trabalhadora, nesse momento também, ela perde o principal potencial de transformação e de conquista, que é a ação coletiva conseguir ir para as ruas, né? Mas, por outro lado, eu acho que isso também são possibilidades. Quais são as possibilidades? Que essa crise sanitária do coronavírus, ela coloca em discussão temas que são muito importantes. Que temas são esses? Primeiro, eu acho que é muito cedo para a gente falar numa falência do neoliberalismo, mas o neoliberalismo está profundamente questionado diante dessa pandemia. O fato de um vírus, um micro-organismo, ter colocado toda a organização social do capitalismo num quase colapso, tendo em vista que a orientação capitalista dos últimos 30 anos é de não investir no social, é de não ter saúde pública, ou seja, um simples vírus colocou tudo isso em questão. Né? Então, está sendo questionado o Estado mínimo, está sendo questionado o neoliberalismo e está sendo questionado também esse modo de produção capitalista, tendo em vista toda essa... todos os reflexos dessa pandemia na vida concreta da classe trabalhadora. Então, se por um lado a perspectiva econômica já é difícil e a perspectiva é de mais ataques, por outro lado, vai se colocar também uma possibilidade em que a classe trabalhadora vai discutir os grandes temas. Nos próximos meses, vai haver uma revolução na cabeça das pessoas. E eu acho que é isso que tem que ser aproveitado para que a gente possa inverter essa relação de forças e avançar no nível de organização política da classe trabalhadora. Desculpe. Professor, o senhor encerra já. Fala, viu? Desculpe incomodar. Deu para ouvir? O senhor me ouviu? Ou... Não sei se tudo bem? Sim, eu vi. Estou ouvindo aqui, já concluiu, né? O Juari concluiu? Ou ainda estava concluindo? Sim. Concluiu? Concluiu, então, né? Então, pronto. A gente queria agradecer pela sua fala, pelas colocações, ponderações, etc. Agradece pela oportunidade que a gente está tendo hoje. Para quem está nos acompanhando, a gente está no nosso segundo momento de live, está tendo toda quarta-feira, pelo projeto que o Cetro está organizando. E a gente vai iniciar agora o nosso bloco de perguntas. E deixa eu pegar aqui um instante. A gente está cheio de perguntas. A gente, infelizmente, só vai fazer um bloco. A Tainara anotou algumas perguntas e me enviou aqui, porque o professor Giovanni ele tem outra live às 9 horas. Então, a gente já pegou todas as perguntas e já vamos lançar aqui para discussão. A primeira pergunta é para o professor Giovanni. Vocês preferem que eu leia tudo de uma vez ou eu vou lendo uma por uma? Como é que vocês preferem? Faz o bloco, né? Faço o bloco todo, né? Então, pronto. Primeira pergunta é da Natália Gugel. Ela perguntou, professor Giovanni, é claro que a pandemia se sobrepõe à crise econômica, mas, na sua opinião, o trabalho sofrerá profundas transformações? Quais? Natália Gugel para o professor novamente. Tempo de iFood, RAPS. Como é que podemos considerar os aspectos ideológicos desse caráter empreendedor? Professor Giovanni. Para o professor Juari, Natália Gugel perguntou, com os fortes ataques às organizações da classe trabalhadora, quais as estratégias que o senhor enxerga para esta reorganização? E nessa atual conjuntura, como podemos nos fortalecer politicamente em meio ao isolamento? Eduardo Moura perguntou para o professor Juari. Professor Juari Chagas, esse desmantelamento dos sindicatos pode ser visto como uma tentativa de destruição de elementos importantes da República Brasileira?
Erlênia Sobral perguntou para o professor Juari, num contexto pandêmico, em que não podemos estar nas ruas, como os professores pensam a atuação dos movimentos da classe trabalhadora? Kelly Menezes perguntou para o professor Giovanni. Professor Giovanni, a renda básica defendida pelo Suplicy tem um caráter mais reformista ou pode ser uma plataforma importante para a classe trabalhadora galgar mais direitos? O Glauber Oliveira perguntou para o professor Giovanni. Boa noite, camaradas. Boa noite aos camaradas. Parabéns pela iniciativa. Gostaria de perguntar ao professor Giovanni Alves o que nós podemos começar a esperar do espraimento da modalidade de trabalho remoto em todas as profissões e principalmente com a propagação de um espantalho da modalidade EAD, já que os profissionais estão desenvolvendo videoaulas sem estrutura devidas para um público que dispõe de recursos em parcimônia, via plataformas ligadas ao grande capital, onde podemos auferir um nível de captura da subjetividade dos professores, já que os mesmos perdem o controle da aula ministrada que pode ser gravada. Nathan Júnior para os 2 professores. Excelente atividade. Gostaria que os professores comentassem sobre os desafios para a atuação dos trabalhadores no contexto das reformas trabalhistas a partir de 2017 e as suas implicações. Abraço a todas e a todos. E a gente tem alguns alôs também para mandar. Esse é o nosso bloco de perguntas. A gente tem um alô para Cascavel, em Ceará, aqui no Ceará, para Caicó, no Rio Grande do Norte. Tem várias pessoas do Rio Grande do Norte nos acompanhando e comentando bastante. Temos um alô para Fortaleza, temos um alô para São Paulo, deve ser os alunos aí do professor, quem sabe. E temos também um alô para Tocantins. Então, a gente aqui do CETRO está mandando um oi para vocês. E espero que vocês estejam gostando da nossa live, que a gente está aqui toda quarta-feira, viu? E essas são as perguntas que a gente tem. E vocês podem iniciar, pode ser pelo professor Giovanni ou pelo professor Juari, como ficar melhor para vocês. Bom, Juari, quer começar? Eu ou Juari? Pode ser o senhor, Giovanni, pode ser você, então. Bom, eu posso começar, você prefere? Bom, eu vou procurar ser objetivo, porque assim é uma questão que diz respeito, por exemplo, ao mundo do trabalho, né? Afinal de contas, quais são os impactos dessas mudanças? E aí eu diria que a pandemia do novo coronavírus, ela só veio aproximar aquilo que já existia antes, em termos de precariedade do trabalho, né? Quer dizer, não é culpa do vírus a precarização do trabalho. Agora, essa emergência sanitária, nas condições da produção do capital, nas condições da ofensiva neoliberal no Brasil, isso desde o golpe de 2016, Temer, Bolsonaro, quer dizer, todas as condições adversas para o mundo do trabalho, né? Uma situação como essa, de emergência sanitária, ela, de fato, tem todas as possibilidades de aprofundar mais a miséria do trabalho, né? Isso aí é um dado objetivo, é uma questão, eu diria, nesse ponto, né? O vírus ele é reacionário, certo? Eu até diria que é um vírus neoliberal, né? Por quê? Porque ele cria, inclusive, todos os pretextos para o capital aprofundar a precarização salarial no país, inclusive com um novo patamar de reforma trabalhista, né? Aqui já estou respondendo algumas questões que já foram colocadas, né? Inclusive, né, a utilização, por exemplo, o capital pode utilizar, né, como pretexto a questão da redução de salário, o desmonte, né, a destruição do sindicalismo, agora com essa última medida do TS, do Supremo Tribunal Federal, né,
que legislou que você pode fazer um acordo de redução de jornada e redução de salário sem a presença dos sindicatos. Então, os sindicatos acabaram no Brasil, né? Isso quem decretou foi o Supremo Tribunal Federal, né? Quer dizer, vai aumentar o desemprego, né? A informalidade deve aumentar, quer dizer, porque você vai ter, por trás de todo esse processo de uma crise sanitária, você tem o aprofundamento da crise econômica. Não é que foi o vírus que provocou a crise econômica, né? A economia brasileira já estava patinando desde o ano passado. As políticas do Paulo Guedes, do governo Bolsonaro, esse ano já seria um ano que o nosso crescimento seria 0,1%, ou mesmo uma recessão, né? Quer dizer, agora, com o vírus, com essa crise sanitária, com essa tragédia sanitária no Brasil, você tem todas as condições, todos os pretextos para o capital ele poder avançar mais em cima da classe trabalhadora, certo? A questão colocada pela Kelly da renda básica é uma questão de emergência, né? Ela diz respeito a uma situação de excepcionalidade. As pessoas estão passando fome, né? Não são apenas miseráveis, pior, estão passando fome, certo? Isso deve crescer no Brasil, a fome deve crescer nesse país, né? Que já tinha, por as estatísticas, 10, 20 milhões de pessoas na miséria, né? E uma parte na miséria extrema. Agora, numa situação dessa, né, com certeza em que o PIB vai desabar para abaixo de zero, né, 2, 3, menos 2 e menos 3, isso aí, você vai ter uma situação que as pessoas elas vão precisar de renda. Renda para sobreviver é uma coisa básica, certo? É uma coisa básica. Então, essa proposta de uma renda básica universal, que eu diria que no Brasil ela é amesquinhada, né? Porque tudo no Brasil se amesquinha, certo? Quer dizer, aqui está se dando uma miséria como se fosse o básico, né? Mas é aquela lógica, né? A lógica neoliberal como chegou aqui na terra do Brasil, né? É ruim com isso, pior sem isso, né? Então, a proposta da renda básica ela tem essa função, é uma função humanitária, que não vai resolver o problema dos miseráveis, né? Dos desempregados, das pessoas que vão estar sem renda, certo? A questão colocada pelo Glauber, a questão do trabalho remoto, da EAD, são ferramentas que vão ser utilizadas para explorar, né? Quando você tem essas ferramentas de educação à distância, né? Essas tecnologias, que não é que elas sejam um mal por si só, certo? Como eu vejo muita gente de esquerda transformando a tecnologia no mal, como se elas fossem, né, as ferramentas de EAD, coisa do mal, certo? Como se elas em si, ela fosse o mal, né? Mas numa situação do Brasil, quando uma escola privada, uma escola capitalista utiliza, é para explorar, certo? Pronto. O conceito de exploração contém todos esses elementos, inclusive essa questão de você perder, óbvio, né? Você vai perder o controle sobre a objetivação do teu trabalho, que é uma aula que é gravada. Mas isso é óbvio, né? Isso é parte do mundo do capital, da exploração, isso vem desde o século XIX, né? O capital, quando ele se apropria da tecnologia, é para explorar, mas nós não podemos demonizar essas tecnologias, pelo contrário, eu acho que nós temos que utilizá-las, nós, com todos os limites que ela tem, numa sociedade miserável como a nossa, desigual, excludente, nem todo mundo tem acesso à internet, né? Uma internet veloz, de qualidade, são poucos, né? Mas a gente tem que começar a fazer um trabalho de formação,
de utilizar essas tecnologias para formar, educar, organizar essa juventude que está aflita, principalmente quando as universidades públicas estão fechadas, sem condições de nós, professores, pelo menos aqueles que têm uma consciência crítica, abrir um espaço de interlocução. Então, isso daqui é uma ferramenta de educação à distância, certo? Só que ela está utilizando na perspectiva da emancipação social. Quando a escola capitalista utiliza, quando a faculdade privada utiliza, é para explorar, mas é o capital. E a última questão, né, que é a questão sobre o movimento da classe trabalhadora, a ideologia do empreendedorismo, né? Evidentemente que são questões que já havia antes dessa pandemia do coronavírus, né? São questões que eu diria que, como eu estou salientando, quando você muda a cena histórica, evidentemente nós estamos numa situação muito adversa. A classe trabalhadora brasileira, ela vem sofrendo uma ofensiva, né, capitalista desde o golpe de 2016, que, de um certo modo, tem provocado várias baixas, né? Não apenas baixas sindicais, mas baixas políticas. Hoje você não tem no Brasil uma esquerda socialista, uma esquerda política, que canalize a frustração social, que canalize dê esperança para as lutas sociais, certo? Você tem uma tremenda lacuna, gente. Eu nunca vi isso no Brasil, né? Na década de 1980, que foi a ofensiva neoliberal, governo FHC, você tinha liderança, você tinha o PT, você tinha Lula. Era uma imagem, eu diria, de esperança. Uma esperança que venceu o medo. Lembram em 2002? Quer dizer, a sociedade brasileira estava passando por uma tremenda crise provocada pelas políticas neoliberais lá naquela época, mas você tinha movimento social, MST, você tinha movimento sindical, né, que a CUT, que organizava, né, a CTB e tal. O sindicalismo brasileiro foi devastado pela reforma trabalhista, e agora, com essa crise do desemprego, com esse desmonte, né, da economia, acabou, certo? E, particularmente, nós não podemos esperar muito dos sindicalistas, certo? Do sindicalismo. Então, uma tremenda crise financeira, crise organizacional e uma crise ideológica que não é de agora, certo? Esse pessoal conciliou muito, esse pessoal não se preocupou em formar a classe trabalhadora, certo? E agora é tarde, Então, vindo dos sindicatos, eu não espero muita coisa. Dos movimentos sociais, muito menos, que eles foram devastados pela informalidade, pelo desemprego, pelas políticas de desorganização social. E vindo do parlamento, pior ainda, né? Você tem um parlamento, uma oposição parlamentar muito diminuta para criar fatos políticos que possam, de um certo modo, levantar a luta política na perspectiva da esquerda. Então, nesse vazio, quem é que opera? As redes sociais, a extrema-direita, o governo Bolsonaro e a direita, né? A direita, de repente, a direita liberal passou a alimentar as nossas esperanças, inclusive de impeachment do Bolsonaro. É incrível, certo? É uma coisa terrível isso daí. Você imaginar que, de repente, João Dória, né, Rodrigo Maia, eles possam ser a esperança do Brasil contra Jair Bolsonaro. Isso é o fim do mundo, certo? O que nós temos que verificar que é um momento histórico, é uma conjuntura muito difícil, que nós temos que estar estudando para entender o desenvolvimento dessas novas tendências estruturais do mundo do capital. É por isso que eu digo, nós intelectuais, nós temos que agitar menos, porque nesse contexto, como é que você vai agitar se uma organização política, sindical, coletiva, e procurar nós tentarmos formar, estudar, ter a capacidade de criar, de inovar e de tentar disputar o mundo do trabalho que, a partir de um certo momento, vai cair as ilusões, entre elas a questão do empreendedorismo. Eu queria saber quem é que ainda acredita
no empreendedorismo, nessas condições aonde está falindo todos os pequenos, médios negócios, por conta de que não tem consumo, não tem renda, certo? O risco é a ideologia tentar transformar tudo isso como sendo resultado do vírus, certo? E aí é você fetichizar o vírus e ocultar que tudo isso é produto de uma política, né, de uma política capitalista, neoliberal, né, que está nos levando a uma situação que eu diria que não é de agora, mas vai aprofundar a barbárie social. Então, obrigada, professor, pelas colocações. E o professor Juari, ele teve um problema com a internet. Eu não sei se ele está aqui. Acredito que a internet dele caiu. Ele ia tentar só pelo áudio. Vamos ver se ele consegue retornar. E, enquanto isso, eu vou dar uns alôs. A gente tem mais gente acompanhando aqui. Tem pessoas de Sobral, de Manaus, de Mato Grosso do Sul, do Caucaia, no Ceará, Limoeiro do Norte do Ceará e Sobral novamente. Muito obrigada por vocês estarem nos acompanhando nessa live. E deixa eu ver se o professor consegue aqui novamente entrar. Ele ia tentar só o áudio, porque deu problema na câmera. Professor Juari, eu não sei se ele vai conseguir retornar. Vamos só aguardar um instantezinho, ver se ele consegue. Ele está tentando aqui. Acredito que seja a internet dele mesmo. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa, professor Giovanni, enquanto ele tenta entrar aqui novamente, o senhor pode ficar mais um pouquinho. Espera que... Quando eu concluo, até para deixar claro a minha posição, certo? A minha posição é o seguinte, é claro que nós temos que colocar na pauta a reorganização da classe trabalhadora, mas o que eu percebo é que nós temos que ter muito cuidado para ler essa conjuntura, porque senão nós vamos estar simplesmente canalizando as nossas energias, inclusive esperanças, para um projeto de uma direita neoliberal que ela só vai prosseguir aquilo que começou com Michel Temer, certo? Bolsonaro, que é a extrema-direita, é claro que ele é aquele bode na sala que o capital colocou aqui no Brasil, certo? A história do bode na sala, né? Uma sala muito pequena, que você não gosta, reclama todo dia, aí você coloca um bode bem fedorento, né? Aquele bode fica lá vários dias e aquele ambiente se torna terrível, até que alguém tira o bode da sala. E aí você acha aquela sala ótima, uma sala excelente, e você diz que ótima é essa sala. Então, quer dizer, esse é que é o perigo, né, que o neoliberalismo coloca, certo? Que é você rebaixar as demandas da classe trabalhadora, né? E isso é algo do neoliberalismo. O neoliberalismo ele vai rebaixando o nosso patamar civilizatório, né? Antes as pessoas elas tinham a pretensão de ter o controle da produção. Aí se passou a ter uma boa negociação coletiva, a ter melhores salários. De repente passou a negociar emprego. E de repente não é nem emprego, não. Pode até ter uma metade do emprego, mas elas acham que é bom a metade de um emprego, a metade de um salário. Quer dizer, e eu temo que a gente chegue no ponto que a gente vai achar ótimo ter uma renda básica. Quer dizer, nós vamos nos rebaixando em termos de civilização, e as pessoas, de repente, elas esquecem daquilo que elas são, né? São pessoas humanas, com dignidade, que elas merecem, sim, uma vida digna, uma vida feliz, uma capacidade, inclusive, de se apropriar dos bens
do processo civilizatório. Mas é incrível como o neoliberalismo ele vai rebaixando, certo? Então, isso é um processo social que não é de agora. Isso vem a partir daquela grande recessão que teve, né? Em 2015, 2016, o Brasil teve 2 anos de uma das recessões mais profundas da sua história econômica, certo? E desde essa época a gente não se levantou, né? Não se levantou, o país vive numa crise econômica, numa crise política, numa crise de sociabilidade, uma ofensiva de manipulação através das redes sociais tremenda, que a extrema-direita se aproveitou, certo? E agora, com essa situação da pandemia do coronavírus, nós estamos vendo coisas bizarras, onde as pessoas estão entre a saúde e a economia, elas estão optando pela economia, certo? Elas não têm nem mais nenhum compromisso com a vida. Quer dizer, é uma parte da população, e não são todos, gente. Vocês que estão assistindo, nós somos privilegiados porque nós estamos tendo a capacidade de pensar e refletir, certo? Mas se a gente for ver lá fora, a gente vive num mundo de zumbis. São zumbis, utilizando aquela figura que o cinema, né, já mostrou. Agora, isso tudo é produto da barbárie social, certo? Então, é um processo histórico, é cumulativo, né? Porque a barbárie, ela tem essa característica, ela se acumula, certo? E ao se acumular, ela vai dando saltos de qualidade. Isso que eu estou falando, vai rebaixando, né? Até um processo em que nós, numa certa manhã, a gente acorda e a gente se transformou num inseto, né? Que é a figura lá do Kafka, né? Do Franz Kafka, da metamorfose, certo? O que é que Kafka estava tentando em 1915, né? O que é que ele estava tentando nos comunicar a respeito daquele conto A Metamorfose? Ele estava nos lembrando, né? E ele já estava vendo a Primeira Guerra Mundial, certo? Que a civilização do capital ela tem um risco da barbárie social. E a barbárie social é isso. A barbárie social é nós perdermos essa dimensão humana, certo? A capacidade, inclusive, você tem uma crise moral no capitalismo. É uma crise estrutural do capital, porque ela atinge a dimensão moral, a dimensão humana. Não é só a dimensão da sociabilidade, da cultura, da ecologia, do trabalho, certo? Da família. Quer dizer, você tem uma crise muito profunda que não se reduz ao modo de produção capitalista. Então, é essa mensagem que eu queria transmitir. Eu não sei se o Joari vai entrar ainda. Né? Mas é isso que eu quis transmitir aí para vocês. Professor, infelizmente o Joari teve um problema com a internet dele e não vai conseguir retornar. Aí a gente do CETES vai estar organizando um vídeo para colocar no nosso Insta, nas nossas redes sociais, dele respondendo as perguntas que foram feitas nessa live. Então não se preocupem, viu? Vai ter depois essas respostas, sim, do professor Joari. E eu queria agradecer o professor Giovanni, o professor Joari, por participarem da live de hoje. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. Obrigado com vocês. Acredito que todos que participaram gostaram bastante. Depois o senhor dá uma olhadinha nos comentários, só comentário, assim, o pessoal interagindo bastante. E um alô aí para todo mundo que participou. Muito obrigada mesmo. Próxima quarta-feira a gente vai estar fazendo novamente a live, viu? E a gente já vai estar divulgando o tema da próxima semana e os professores que estarão participando. E o CETES agradece a todos os professores e vocês também que estão aqui interagindo com a gente, participando desse momento, né? Já que está todo mundo em isolamento social, mas a gente está aqui tentando construir com vocês, debater com vocês. Então, muito obrigada, professor Giovanni. Obrigada a todo mundo que interagiu com a gente. Obrigado. E até a próxima quarta-feira. E o vídeo vai ficar no YouTube e no Instagram, viu? Vai ficar em todas as nossas redes sociais. Não se preocupem. A gente vai deixar tudo salvo e as respostas do professor Joari vão ser postadas também posteriormente. E qualquer coisa, podem falar com a gente nas nossas redes sociais, no direct, no message, que a gente está aqui sempre respondendo, interagindo com vocês. E o CETES agradece. Boa noite.